Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos dar continuidade e o mesmo tema, a graça não nos deixa permanecer em pecado. A parte B. E nós tivemos um maravilhoso culto, o pastor César, as crianças, inclusive, foi uma pregação tremenda. E Deus usou ele até para dar uma resposta dos dois temas anteriores, né? Que está dizendo, Jesus, o tema é esse, perguntando, Jesus é filho ou é raiz de Davi? Por sinal, até quero agradecer, não sei se é algo aqui, eu sei que teve até uma boa, como é que diz, um bom lacre assim do... Dá licença, mestre. Para mim foi uma honra. Obrigado. Quanto a dar o like, eu tive até umas apresentações boas, eu achei, porque antes só dava em média de 35, 40, e deu até 70. Então, eu pediria sempre para vocês, quando vocês que estão aqui assistiram, chegar em casa, se aparecer, não é obrigado a ser assistido, basta dar o like, ou então mandar para alguém. Eu não sei qual foi o irmão, se foi o irmão Valdeci, se foi o irmão Reginaldo, que disse, irmão, eu mando a sua mensagem para N pessoas, e eu mando a mensagem do pastor César também, do irmão Francisco e outros mais. Porque você mandando, além de valorizar, porque o YouTube se rege por isto, de mandar aparecer, é por isso que de vez em quando abro o YouTube, aparece. Basta a gente melhorar um pouquinho, o YouTube já começa a soltar. Então isso é importante. E também, aquele diante de Davi, que está chamando de filho de Davi, eu me lembro muito bem também que aquele deve ter chamado a atenção das pessoas, que deu uma boa altura da participação. E no Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, aí você já imaginou se dissesse o filho de Davi com Jesus, então, dando um bocado de elogios a ele, e entre os elogios disse raiz de Davi. E eu sempre tenho comentado essas coisas, agradeço a Deus que usou o pastor César, e foi uma coincidência muito grande, para estar dando a resposta para quem queria tirar a dúvida. E nós observamos isto, que não é querer ser mais do que ninguém, mas pronto, a turma, eu fiz uma correção aqui que foi correta mesmo, uma verdadeira correção, mas ali não é pecado. Adonai, El Shaddai, e tantos títulos de Jesus Cristo, né? Não estou dizendo que está errado, não. Meu glorioso Adonai, meu glorioso. Mas, por que não obedecer os mandamentos de Jesus? Não é verdade, irmão Valdo? Se foi Deus quem disse, eu vou só ler uma coisa aqui, ou então depois eu leio, que Deus acusando os judeus de não deixarem ou não darem chance para os gentios o adorarem. Está vendo aí? E vocês vão ver o tema né, Isaías 52:6, pois olha, Isaías 52:5. Entendeu? Aí eu fui ver, quer dizer, Deus estava reclamando que pelos judeus não crerem, então isso atrapalhou a crença dos gentios. Está vendo? Então, tem coisas que eu digo na Bíblia sem ter visto, mas eu digo pela a minha intuição que Deus me deu. Por exemplo, eu nunca tinha visto falar que Davi era o primogênito, Davi era um primogênito.
Mas depois eu falei aqui, que de qualquer grupamento onde tem aquele que se destaca, não é porque ele é mostradinho não, porque Jesus quis chamar ele. Vocês entenderam? Jesus nunca deixa, todo mundo aí são iguais, mas nunca deixa sem cabeça não. Você vê Pedro não era um homem mais culto não, Pedro não era não, mas no entanto, tudo procurava Pedro. Pedro estava numa distância de 3 dias e meio mais ou menos, de onde estava Cornélio. Ele não podia ter chamado um ou outro ali perto, não. Vai na casa de Simão, que está com Simão, o curtidor. E lá ele dirá palavras com que a vez de vos salvar. Ou seja, por que Deus só queria Pedro? Não é que Pedro era melhor que os outros, não, gente. É que Deus escolheu Pedro como primogênito. Primogênito só aquele que nasce primeiro, não. Tanto é que nós somos privilegiados, coloque isso nos vossos corações e agradeço todo dia a Deus. Numa família, um é primogênito, os outros não são. Mas isso é a primogenitura que é natural, da lei natural dos homens. Mas na lei de Deus, Deus não respeita a lei natural do homem, mesmo sendo ele que criou. Você veja, Samuel e o próprio pai de Davi, não erraram não, o pai de Davi não errou não, mandou Eliabe, né? Eliabe era um homem fortão, talvez mais forte ou mais alto do que nosso irmão Ivan, todo marrudão. Aí Samuel disse, eu estou diante do primogênito de Deus. Aí, e ele é verdadeiramente... Por isso eu estou dizendo, o pai de Davi não errou. E o pai de Davi apenas ficou num adulto, que ele disse, gente, apresentei meus filhos musculosos. E ele rejeitou, vai querer aquele garoto que está lá na terra? Além de ser o mais velho, era marrudão tudo dele. Então até que ele disse, olha, ele só não disse que Deus errou, por causa do respeito que está diante do profeta. Olha, o que tem lá é um garoto ainda, que está tomando conta das ovelhas. Aí Samuel disse, pode chamar, porque nós não sentaremos aqui na mesa antes que ele apareça, porque o Senhor me mandou aqui. Já tinha passado todos os 7 filhos de Jessé. Aí quando foi chegando Davi, aí o Espírito Santo falou logo assim, aquele saco de dela, é este aí. Aí Samuel disse, é este. Então deixou todo mundo pasmado. Eu creio até que o tratamento meio rígido dos irmãos de Davi, quando ele foi lá levar queijo, lanche, na época da guerra, eu acho que foi mais com aquele... Essa pessoa, nós aqui no Marrudo temos força, somos soldados, sabemos lutar, e ele ganhou o título de rei, foi aquele garoto. Então, veja só, Deus faz assim. Então, da família de Davi, o primogênito foi Davi, sendo o 8º. Aquele menino que era irmão de Jacó, Esaú, ele nasceu com a primogenitura da lei humana de nascimento, mas o primogênito ali era o Jacó, né? É Jacó, que Deus escolheu foi Jacó. E Deus ainda disse, antes que ele nascesse, antes que ele fizesse bem ou mal, eu amei Jacó e odiei Esaú. Veja só, Deus não conhece tudo? Quem vai entrar no emprestado dele? Veja só. Então, essas coisas maravilhosas que Deus fez conosco. Aí eu pergunto, talvez vocês não entenderam bem quando eu disse, Jesus, ele é unigênito, se tratando do Pai, ele é o Filho único de Deus, o Pai, não é verdade? Estou entendendo? Mas em relação aos irmãos, ele é primogênito, mas é a única primogenitura gloriosamente mais importante, sabia? Por quê? Vou ver se vocês vão saber agora, que essa primogenitura é a mais importante, que somos nós em relação a Jesus.
Porque Jesus foi quem nos fez e fez iguais a Ele próprio. Se são iguais a Ele próprio, tem assim, Jesus é o primogênito, Gilvan, Nivaldo, assim, são seguidores. As mulheres aqui são seguidores. Não. Vocês vejam em 1 Coríntios 15, 28. Então, e que ele deu a resposta também aos gregos: se um grão de trigo caído na terra não morrer, ficará sozinho, mas se ele morrer, ele dará fruto. Ou seja, o que nascer de uma semente é diferente da semente que morreu da terra? Não. Você planta um pé de manga, a manguinha é aquele carocinho ali, mas quando nascer e brotar, vai ser tudo o quê? Mangas iguais. Iguais. Trigo, tudo é igual. Então a primogenitura nossa em relação a Cristo é a mais importante do universo, mesmo entre os salvos, mais importante, porque os gentios, nós vamos ser iguais a Cristo, iguais mesmo. Por exemplo, eu estou aqui, Gilvan, aqui Rodrigo, aqui Alves, aqui fulano, mas tudo teríamos cara diferente. Com o Filho de Deus, não. Tudo é a mesma cara, a mesma fisionomia. Tanto é que quem olhar para Vanderlei, quem olhar para qualquer um, está olhando para o próprio Cristo. É por isso que ali, 1 Coríntios 15, 27 e 28, estuda aquilo ali, aqueles 2 versículos, você vai entender. Parece até que Jesus desapareceu. Não, ele foi para a glória e lá ele desceu como Deus que ele é e se encarnou em todos nós. Então, toda a semente daquele trigo é igual. Toda a semente que veio de Jesus Cristo é igual. Nos outros quadros de primogenitura, não. O primogênito é Jacó, Esaú não é. O primogênito é José, sendo o 12º filho. José foi o primogênito. Enquanto que o primogênito meu foi Rubem. Rubem adulterou. Rubem adulterou. José não adulterou. José teve chance. Um rapaz que sofreu, subiu e agora estava no lugar onde era um lugar muito importante, era a casa de Potifar, uma mulher muito linda. A mulher, além de linda, era carente dos carinhos do esposo. O esposo não maltratava ela, mas o esposo trocou a sua virilidade de marido para ter a esposa, para servir o faraó. Ele era eunuco de faraó. Entendeu? Então, a mulher que ficasse lá sofrendo, sabia que se fizesse qualquer coisa errada, morreria. A mulher sofrendo, aí não aguentou. Aquilo ali, aquela beleza, Deus permitiu que o diabo mostrasse para ele que a mulher era bela e mostrasse para a mulher que ele era belo. Mas Deus fez um teste que sempre só acontece quando Deus permite. Então ele olhou, disse: não, Deus me livre de pecar contra o meu Senhor. E naquela época não tinha nem Bíblia, não tinha. Então, isso é para que a gente aprenda. A gente crê nisso ou não crê? Se nós cremos nisto, nós fomos elogiados por Jesus Cristo. Se nós não cremos, estaríamos fora. Porque esse elogio que Jesus Cristo deu a nós, ele claramente disse assim: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque mesmo os discípulos que viram, não creram. Os discípulos estavam pensando que ele estava pregando o evangelho, estava fazendo, mas ia chegar o tempo que ele ia fechar o peito assim e cada um pegue sua espada. Vocês vão ver agora que o que é que um filho de Davi vai fazer? Vai libertar Israel. Ficar decepcionados. Então, nós não podemos ficar decepcionados com Deus. Nós não podemos. Olha aqui, outra coisa que representa a unidade de nós. Comunhão. O que quer dizer comunhão? Comunhão é aquilo que é comum. O que é comum? É o que é para mim, é para você, para todo mundo.
é palavra comum. Então, aqui é a comunhão do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Ou seja, para que todos façamos parte. O que é que diz Paulo? Paulo, eu digo Paulo, mas não é Paulo, é Jesus. O que é que diz? Que todo o corpo de Cristo é formado por nós. Entendeu? Por isso que ele sendo primogênito, ele é primogênito de vocês, de nós não. Ele é primogênito daquele que engloba tudo. Não tem, eu sou o primogênito, aquele é o segundo, aquele é o terceiro, o quarto, quinto, não. Todos somos iguais. Olha, isso é tão maravilhoso e é tão profundo, que muita gente prega bonito aí e não entenderam ainda. Então, vamos agora ficar de pé para ler meu Deus, já é 4h37. Vamos ler Romanos. Aí está dando continuidade. E agora nós falamos sobre aquele negócio do pecado que os homens fizeram. Agora vamos no Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 11. Aliás, versículo 16 e 22 a 28. Você vê como a história maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 2, versículo 16. Então diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Porque isso aqui parece estar fora, mas aqui não está fora nada. Eu faço isso aí para aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé, porque Paulo está dizendo aqui que o que ele ensinou, o que ele fazia, é justamente para atender aos mandados de Cristo. E ele tinha essa fé tão grande que ele, em outra ocasião, disse: se nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, vos anunciar outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando a vocês, considerem anátema. Ou seja, ele disse nós mesmos, em outras expressões, a gente pode um dia pecar, falhar, ficar meio tonto e pregar outro evangelho. Não atenda, mesmo que sejamos nós, não atenda, porque Deus não fica mudando de palavras. Então, considere anátema, se nós mesmos. Quando ele disse nós mesmos, aquilo é uma prova de fé tremenda que todos nós devemos ter. Todos nós devemos ter essa prova de fé. Se nós mesmos falarmos outra palavra que seja diferente da Bíblia, considere anátema. Então, com toda a humildade aqui, que eu não sou ninguém, como eu digo, não sou nem chamado de pregador, mas, e mesmo que fosse, isso não alteraria não, só dá mais responsabilidade ainda. Mas, eu espero que nem aqui, nem onde tiver a mensagem, onde estiver pregando Jesus, filho de Davi, que haja alguém para chamar a atenção. Porque não agradou a Deus, não. Como eu disse a vocês, o Senhor Deus, que tem inúmeros nomes gloriosos, ou cognomes, como chama na linguagem ética, cognomes gloriosos, El Shaddai, Filho de Deus e tantos outros.
Mas, no Novo Testamento, ele disse: o meu povo saberá o meu nome. E em canto nenhum ele chamou, divino Jeová, divino Elohim. Elohim quer dizer aquele que é distante de si mesmo. É o Shaddai, Adonai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos aqueles títulos gloriosos, ele não chamou nenhum, só chamou meu Pai. Meu Pai, para ninguém saber que nome o Senhor quer dar a meu Pai. Eu vou dizer a vocês, tudo que vocês pedirem, pedi em nome do meu, e eu o farei. Então, quem é o meu Pai? Quem é o nome do meu Pai? É o nome que está em mim. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome glorioso para você ser atendido em tudo. E a gente vê que tem religião, ficou tão acostumado que tudo. A mão de Jeová vai pesar. A mão de Jeová, não toque no meu calo não, porque a mão de Jeová vai pesar. Bobagens. Primeiro, Deus não atende a pessoa que fica dizendo a mão de Jeová vai pesar, nem a mão de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo te abençoe e te perdoe, meu irmão. É que deve dizer. Aquele que diz a mão de Jeová vai pesar, é por isso que eu digo, os salmos, olha aí que eu estou fazendo, nem uma crítica destrutiva não. Mas quando pegar aquele salmo que diz, quebra os queixos dele, esmaga ele, faz o sangue dos nossos inimigos descer pelas nossas canelas, dá um banho de sangue na cidade com o sangue do nosso inimigo, nada daquilo é do agrado do Senhor. Aquilo foi no tempo que Deus deu ordem para matar aqueles homens como é que diz? Da terra que ele mata todos, não deixa escapar ninguém. E até aquela tribo que escapou porque mentiu para Josué e Josué aceitou, custou caro depois para Israel. Custou caro. E Deus foi pela palavra. Ele não prometeu que protegia, então proteja. Se você deixou matar, então eles têm direito de escolher. E mataram 8 príncipes da tribo de Saul, porque foi Saul que matou um deles lá. Os quer dizer, nós não somos nada, irmão. Nós representamos a graça de Deus. E nós nascemos em Cristo Jesus. O sacrifício que Jesus Cristo fez foi pensando em todos nós, judeus e gentios. Porém, os gentios não quiseram honrar. Então, eu dizia aqui, vocês estão lembrados não? Que Deus dizia, eu já mandei fulano de tal e apresentar, mandei um, mandei outro, e vocês não deram atenção. Vamos ver aqui, Isaías 52, vamos ver Isaías 52. Isaías 52, ao invés de ser 6, eu quero 5. Olha, e agora que tenho eu que fazer o 5? Eis aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Aliás, é uma pergunta, desculpe. E agora, que tenho eu que fazer? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. O meu nome é blasfemado o dia todo. Aí, olha o que ele diz. Portanto, o meu povo, agora, olha aí para todos, por conta disso, olha. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui.
Glórias a Deus. Esse Deus merece uma salva de palmas e louvor e adoração. Glórias a Deus. Quem tiver de entrar, entre logo que nós vamos orar. Glórias a Deus. Então vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, depois de um culto maravilhoso daquele que tivemos ontem, nós queremos te agradecer, porque nós tivemos um recomeço e a libertação ou morte. Nosso pastor tomou esse tema e que possamos, ó Pai, ver também os nossos irmãos, aqueles que estão lutando para ter um país justo, ser também libertado, sem que precise haver morte. Converte os corações daqueles que não estão satisfeitos com o que ganham e com o poder que eles têm e querem massacrar o povo. Livra a tua igreja, livra a todos nós. E aqui estamos agradecidos, porque a nossa libertação é espiritual. E sabemos que brevemente seremos chamados. E por isso já te agradecemos. E neste dia de hoje, agradecemos também pelo culto, agradecemos pela mão de misericórdia do Senhor, e que o Senhor nos dê força e nos ajude. Abençoe o estudo, abençoa, ó Pai Celestial, os cânticos, abençoa nossos irmãos que estão cuidando de nós lá na retaguarda, e abençoa o nosso pastor com a Santa Ceia, para que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado, e aqueles que ainda são visitantes, que possam ser compungidos seus corações e solicitarem uma tremenda, libertação nas suas almas, nas suas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Pedimos também pelo irmão Valdecir, não sei se ele já está recuperado, ele se operou. Pedimos para pessoas amigas que eu tenho mandado, como Fernanda, como Jaeli e tantos outros, pastor José, pastor Mariano e tantos outros que eu tenho mandado, e peço ao Pai que o Senhor, quem faz a obra acontecer. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, e condiciona a todos nós que vamos cear. Não deixe que nenhum de nós caiamos na tentação do inimigo, e também todos que vierem aqui, que possam se acertar contigo, para honra e glória do teu nome nós te pedimos. Amém, aleluia. Podem sentar, preciosíssimos irmãos. Então, eu não li ainda o Romano, não foi? Não, somente uma palavra para o 16, ou não? Eu não me lembro mais. Romanos 2, 16, só de 16 mesmo. Agora nós vamos dar continuidade. Eu anotei porque tem muitas coisas para não perder. Pronto, então nós lemos 16, mas faltou a gente ler 22 a 28. Se eu li, vou saber agora, acho que eu não li, não. 22 ao 28. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha aí, foi isso que eu fui pegar. O nome de Deus
foi blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo dizendo isso aqui em Roma. Irmão Maldacir, glórias a Deus. A sua esposa, glórias a Deus. Hoje tem bênção chegando, amém? Como é o nome dela? Irmã Jeane. Eliane, Deus abençoe, minha irmã. Eu te falo agora de sua esposa. Então, veja só. Porque, veja só, tu te glorias. Porque como está escrito o nome de Deus, foi blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aí eu fui olhar nas referências, aí está tudo certinho com Isaías 52:5. Esta acusação aqui. Aí como blasfemaram, aí Deus disse, então, eu dizia isso aqui, sem ter prova, eu dizia pelo que eu conheço de Deus, que nós temos a mente de Cristo. Teve um dia que Deus não aguentou mais, tudo que mostrava os homens rejeitavam, aí ele disse, 52:6, que o meu povo saberá o meu nome, e o povo de Deus somos nós. Então não aceite mais que nós fomos quem falhamos. Não, nós fomos abençoados pela rejeição de Israel. A prova é que até hoje Israel já veio falar sobre Jesus Cristo, mas não aceitaram ainda. Porque Israel vai aceitar Jesus quando estivermos na glória, para dar certinho como aconteceu com José, que deixou a esposa e os seus filhos no palácio para atender os seus irmãos. Vai ser do mesmo jeito. Tudo que aconteceu com José, aconteceu com Jesus Cristo. E aí então, quando eles vão saber que quem ele rejeitou é o Deus da glória, o seu Jesus Cristo. E não adianta, eu vou dizer, teve um pastor americano aí, veio visitar o pastor César, e a função dele é fazer tudo para levar Israel à conversão. Até eu dei um espetáculo lá, mas parece que eu noto que às vezes a pessoa fica pensando que eu dava um espetáculo, dizer bobagem. Não. Quando eu fico meditando e vejo, eu faço a pergunta. E então, eu não queria dizer coisas que podia ferir. Mas o irmão Brana foi convidado por os amigos dele que tinham dinheiro e gastaram não sei quantos $1.000 para comprar, fazer panfletos e dar Novo Testamento para o povo de Israel. E Deus parecia que estava dormindo. Amém. Isso é o Espírito Santo. Quando eu escuto a mensagem, qualquer um, o diabo, todo mundo, eu fico pensando também, para ver se está caminhando. É por isso que às vezes eu tenho até que fazer uma pergunta a mim, você já pega surpresa. E parece que eu vou fazer uma diferença de Deus assim. Ele já sabe que eu disse a ele. Aí ele pegou o avião, gastou frete, gastou tudo, aí aterrissou no Cairo, que é o Egito, perto de Israel. Aí Deus manda mensagem para o irmão Brana. Quem é que vai pregar para o povo de Israel? Não vai ser você. Vai ser os profetas de Apocalipse 11. Aí o irmão Brana se surpreendeu aquele ali, pensando que estava fazendo uma boa obra, por isso que às vezes a obra parece ser boa, mas não é do agrado de Deus. E Deus, mesmo que a pessoa queira fazer o bem, se errou, Deus cobra para ajudar a pessoa a lembrar que Ele é o soberano e que Deus não esquece de nada. Amém? Glórias a Deus! Glórias a Deus! O nosso Deus não esquece de nada. Aí porque diz, eu me lembrei do sofrimento do meu povo Israel. Aquilo é uma força de expressão. Porque quem disse que os judeus iam ser aprisionados por 70 anos, foi quem disse? Foi Deus que mandou Isaías dizer, Jeremias e tudo, não é isso? Aí apareceu um profeta que dizia que também era profeta de Deus. Não, são 70 anos, não, são 2 anos. Sabe qual foi o resultado?
Deus matou ele. E você já imaginou, por isso que eu digo, parece até um negócio estranho, Gilvão, você dizer que Deus é que faz todas as coisas. Até um exemplo daquilo que Alves falou, que Deus dá primeiro o estudo, para a pessoa aprender, para depois cobra. E tem casos que a pessoa sofre, é um estudo para depois aprender. Deus é sempre assim. Você já imaginou Deus sendo glorioso e dizer, olha, eu te escolhi, meu servo. Você vai morar, você vai possuir tudo isso aqui, um bocado de coisa, tudo, onde pisar a planta do teu pé, vai ser tudo da tua descendência do dente. Mas você vai passar 400 anos, embora que depois diz 430 lá no meio. Você vai passar 400 anos, a sua descendência vai ser escravizada, mas eu tirarei com mão forte e tirarei todos ricos. Deus esqueceu de alguma coisa? Até na hora da saída, ele tocou no coração do povo de Israel. Aqui quem? Vamos supor, um bocado de irmãzinha pobrezinha, aí chegou aqui. Olha, eu vim aqui, não, já sei, eu vou dar quando vocês vão para aquele deserto, aí tome bacia de ouro, tome isso, aquilo, outro. Sai tudo carregado de coisas preciosíssimas, e alimentos e tudo. E Deus disse, vocês sairão ricos de lá, e eu tirarei com a mão forte. Agora veja só. Se alguém visse Deus nesse ponto de vista, não é que Deus tem vontade de maltratar, não, que ele diz, o Pai não permite que nenhuma tentação venha sobre vós, que não possais resistir. Não é isso? Aí, foi o que aconteceu, todos tratados a pão de ló e foram se multiplicando, aí Deus levanta um faraó que nunca tinha lido uma crônica do povo de Deus. Não conhecia quem era esse José, não conhecia nada disso. Aí começou a botar as unhas dele, começou a ouvir lá o conselho dos baba. Qual tu gosta de dizer aí? É porque é uma palavra meio feiosa. Dos babões dele. Olha, e eles estão multiplicando. Daqui um pouco está arriscado realmente eles fazerem um montinho, e aí ele começou a endurecer. Aí, nesse endurecimento, ele fez o povo de Deus ser escravo, usou as bolsas, cada bolsa linda, bonita, esperando casar. Aqueles cabras safados começaram a se viciar as mulheres e as moças. Mas será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo isso? Deixando acontecer? Aí, quando chegou o tempo, ele disse, eu me lembrei do meu povo. Me lembrei do meu povo que está sofrendo. E agora, na hora do perigo é que Deus bota a mão dele aí. Mas, e agora? Vamos supor que um anjo fosse perguntar, mas Senhor, e agora, se nascer um homem tem que matar? Disse, é agora que eu quero. Aí botou um menino mais bonito do que eu, muito mais bonito do que eu. Não desconfio não que era. Aí mandou aquele menino lindo, quando a mãe olhou para aquele menino e disse, oh meu Deus, vou matar meu filho não. Fez as parteiras, ser amiga das hebreias. Por que não estou vendo nenhum menino? Não, é porque elas estão aprendendo e já fazem a luz da uma da outra. Aí pega aquele menino lindo, começaram a admirar, aí botaram na cestinha, botou no rio, podia ter 1 milhão de crocodilos, nenhum ia mexer. Foi cair na mão da filha de Faraó, e quem cresceu. Então Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele quer. Quem ensinou a fazer filme foi Deus. Quem ensinou a fazer novelas honestas foi Deus, tudo. Porque Deus é quem é a cabeça pensante. Ele domina em tudo, em tudo, em tudo. Ele tem até um lugar escuro, sem luz, que os espíritos maus. Vem cá, vai lá apertar um pouquinho, meu servo. Tudo é Ele. É por isso que Ele não é hipócrita. Acontece um mal que não foi eu que fiz. Então, quando a gente estiver sofrendo, não é para ninguém ficar revoltado contra Deus, não. É clamar, Senhor, tem misericórdia das minhas falhas, dos meus pecados, porque eu tratei bem mal minha mulher, tratei mal meu marido, porque eu tratei mal meus filhos, porque eu tratei mal meu vizinho, e agora
tem misericórdia de mim, me ajude, me liberte dessa coisa que está me atormentando. O Senhor permitiu que o inimigo viesse me atormentar. Eu clamo que o Senhor tenha misericórdia e me transforme. Então, isto é uma oração. Não despreze, João, né, orar assim, não despreze o castigo todo-poderoso. E Paulo, é o próprio Jesus que diz assim, que Deus castiga aquele a quem Ele ama. Castiga para não perder. E dá o exemplo através... Tu pensa que aquele negócio que ele escreveu foi Samuel, não. Ou foi Salomão, não. Açoita teu filho com uma vara e quando ele crescer, ele se livrará do inferno. Deus usou o quê? Vou mostrar para tu entender melhor, para não ter que ser o que digas. Deus usou o quê, gente? A caneta. A caneta está na mão ali de quem? Salomão. Castiga teu filho com a vara, e quando ele crescer, ele te honrará, ele não vai para o inferno, sei que lá. Do mesmo jeito que escreveu, Deus castiga aquele que ele ama para não perder. Tudo é a mão do homem mais guiada por Deus. Escreve aí. Pedro disse, na Bíblia nada foi escrito sem ser pela palavra de Deus. Como o pastor diz, às vezes ele vem pensando no assunto, sai outro. Se não der, eu repito esse trecho aqui no próximo. Porque se Deus quer usar a gente, na verdade, Deus está usando vocês. Eu só quero perguntar, sinceramente, vocês foram abençoados? Amém. Glórias a Deus. Então vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glórias a Deus. Então não sou eu quem faço o tempo, quem faz o tempo é Deus. Quantas vezes o nosso amado pastor César, vem com um negócio cheinho no currículo dele para ele falar o que tem que falar. Então, é quando Deus usa. Por sinal, ele falou até uns elogios lá, negócio de dízimo, mas eu quero dizer só uma coisa, nada somos nós, é Deus quem faz. Às vezes, eu vou dizer a vocês, eu nunca disse, não, mas disse para mim várias vezes, Deus pode ter dito, eu vou tirar Gilvan do trabalho dele e ele vai cumprir, eu já vou parar, e ele vai cumprir com aquilo que é obrigação de todo crente. Vocês pensam que isso me empobreceu? Eu falo, não. Deus me ajudou. E tem uma coisa, fez aquilo que está na Bíblia, que devemos dar o nosso dízimo, e verás se Deus não abre as portas, as janelas do céu. E a Helena está aí, tem mais bem umas 8 ou 10 bolsas, tem não sei quantos vestidos. Naquela época ela não tinha estudo. E agora ela está assim. É Deus que abençoa, nunca me faltou nada. Entendeu? E Deus é maravilhoso, não tem deixado de faltar nada. Outra coisa, 2 vezes ou 3 eu escapei de morrer no trânsito. Teve uma vez que eu dirigi quase 1 quilômetro dormindo. Quem me acordou foi Deus fazendo o carro subir no meio-fio, ficou balançando, eu tornei. Então, Deus não abandona. Então, eu quero agradecer ao nosso pastor, que ele tem sempre orado, um pastor muito bom. Nós temos que orar pelo nosso pastor, porque aquilo que eu falei, ele é o segundo filho da irmã Naí, mas ele é o primogênito de Deus. Entendeu? Ele é o primogênito de Deus. Ele podia ser o 10º filho dela, ele era o primogênito de Deus.
Então, essas coisas maravilhosas, onde é que tem isso? É como eu estava dizendo naquele dia, eu falei ligeiro. A pessoa fica, você é da mensagem? Se você não for da mensagem, você pode dizer que adora a Deus, sei que lá. Estava isso em nós, sabia? Eu vou dizer uma coisa a você, o pastor, graças a Deus, virou e fez um recomeço. E, por coincidência, eu também estava fazendo aqui, digo, sabe uma coisa, não vou maltratar ninguém, mas onde eu achar que precisa passar uma correçãozinha, eu vou passar. Entendeu? E teve uma vez que o pastor César, e isso até algumas pessoas estavam seguindo, o pastor César fazia cada pregação tremenda aqui, aí dizia, eu não vou nem chamar alguém para querer aceitar Jesus, porque aquele que for aceitar Jesus, ele mesmo vem. Sabe quem foi que fez uma crítica à nossa igreja? Fez uma crítica, ninguém está vendo, notou isso, eu notei. Ele hoje é morto, sabe quem foi? Foi o cantor Feliciano Amaral. Quando ele estava mostrando aquilo ali, ele disse, eu ouvi dizer ali que não precisava fazer chamada, porque Deus é quem envia. Aí disse, que coisa estranha. E ele morou muitos anos lá em Goiás. E era o que se dizia, não precisa chamar, porque quem for convertido vem. Não, quem ouvirá se não houver quem pregue? Como virão se não tiver quem sabe para pregar? Não é verdade? Como se arrependerá? A gente tem que falar, até que um dia Deus tocou no coração. Irmã Liane, né? Não estou forçando não, mas se Deus tocar no seu coração, veja que todos os resultados estão aí. Estão perdendo até pastores. Veja o resultado aí, está tremendo no final do tempo. Se qualquer um de nós que formos presos, não chorem não, apenas orem como oraram por Pedro. Porque a nossa redenção está próxima. E nós não vamos ficar aqui não. Outra coisa, essa coisa imunda que está sendo feita aí pela política, não pensem vocês que Deus está com os olhos fechados, não. Deus está permitindo para ver se acorda os filhos. Porque enquanto está acontecendo isso, tem igreja que está acabada. Tem igreja que está se acabando. Hoje eu vi um negócio sério. O pastor casou uma irmã. E com poucos meses, estava adulterando com aquela irmã. O pobre do marido dela quase tinha um colapso quando foi tomar o microfone dele assim. Disse, você me casou, me batizou ali atrás, e você se enxerindo com minha esposa, até da igreja batista, mas a gente não vai falar para o nome, que tem mal em todo canto, mas Deus está permitindo isto, nós devemos clamar a Deus que olhe com misericórdia, que Ele está permitindo isto, para que a gente acorde e tenha nojo deste mundo imundo, porque isso não leva ninguém para a glória, não. Quem leva para a glória é o nosso Deus, é Ele que está nos esperando, Ele que está agradecendo a gente vir para cá, porque vinde bendito de meu Pai, aleluia. Deus nos abençoe, irmão. Deus nos abençoe na sua graça e na sua misericórdia. E tenha uma boa ceia no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem cear, vem cear. O mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Aleluia. Glórias a Deus.